Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui sobre os 3 primeiros álbuns de estúdio de uma banda aí que é considerada seminal para o rock argentino, que se chama Sui Generis, que é a primeira banda aí do Charly Garcia, que é uma figura muito conhecida no meio musical argentino, e que inclusive já morou no Brasil com outras bandas também, que ele montou depois do Sui Generis, como o Seru Hiran, por exemplo. Mas eu vou aqui, nesse vídeo, falar especificamente sobre o Sui Generis, que foi uma banda que foi criada em 1969, inspirada muito pelo Vanilla Fudge e pelo Procol Harum, duas bandas aí muito influentes no final da década de 60, uma a Vanilla Fudge americana e o Procol Harum inglês, e inicialmente o Sui Generis era um sexteto. Nesse sexteto já estavam presentes ali o Charly Garcia, que tocava principalmente teclados, piano acústico, piano elétrico também, órgão, e um pouco às vezes de violão também e vocais, e o Nito Mestre, que principalmente tocava violão, tocava flauta eventualmente também e fazia vocais de apoio. E esse sexteto acabou se transformando em um duo, só sobraram Charly Garcia e o Nito Mestre, que depois os outros integrantes foram meio que se desentendendo com os dois, e nas vésperas de uma apresentação considerada importante para a banda, só sobraram os dois. Eles chegaram a pensar em desistir da apresentação, mas já tinham recebido dinheiro, o cachê, então eles se encheram de coragem e foram lá e foram bem recebidos. E o que era inicialmente um grupo psicodélico se transformou num duo acústico de folk rock, praticamente. O folk rock estava em alta ali no começo da década de 70, isso foi mais ou menos em 1971 que aconteceu esse show aí, primeira vez como um duo, do Sui Generis como um duo. Então nessa época a gente tinha o folk rock em alta. Lembrar que a gente tinha aí o Van Morrison, tinha o Nick Drake, tinha Carole King, que tinha lançado o Tapestry, que é desse 1971 também, então era um gênero bem em voga. E no ano seguinte, 1972, eles conseguiram um contrato com uma gravadora e começaram a gravar o que viria a ser o seu álbum de estreia, lançado ainda no mesmo ano de 1972, que veio se chamar Vida. Esse foi um álbum produzido pelo Billy Bond, que era uma figura conhecida no rock argentino. Ele tinha uma banda chamada Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll. E também pelo Jorge Álvarez, que foi o cidadão que descobriu aí o Sui Generis e levou eles para a gravadora, que fez com que eles assinassem com a gravadora. Então, nesse ano de 1972, eles gravaram e também foi lançado no final desse ano o álbum Vida, o primeiro álbum do Sui Generis, que tinha assim belas canções, mas quase todas acústicas. A gente tem a canção que abre o disco, que chama Canción para mi muerte. Também temos Quizás Por Qué, também que é mais ou menos no mesmo estilo. E é um disco assim, com composições otimistas, meio que ingênuas, a cara de 1962, mais ou menos, do que o folk é uns temas muito caros ao aquele universo folk rock de 1972, mais ou menos, daquela época. E nesse álbum eles foram ajudados, porque esse era um duo apenas, para dar uma encorpada melhor nas canções. Eles foram ajudados por integrantes da banda do Billy Bond, da Pesada do Rock and Roll. Então nesse álbum, apesar de ser eminentemente acústico, tem um sabor bem acústico, existem algumas canções que são um pouco mais elétricas e com influências que vão além do folk. Por exemplo, a gente tem um blues, que em Tomás dos Blues. Temos também Amigo Vuelve a Casa Pronto, que é uma balada pop bem sofisticada e com um instrumental bem mais consistente, no caso. E esse álbum, como eu falei, de 1972, e em 73, no ano seguinte, eles lançaram o segundo álbum, chamado Confessiones de Invierno, que também foi produzido pelo Jorge Álvarez e pelo Billy Bond, novamente. E aqui a gente já tem um álbum mais diversificado em termos de influências musicais. O folk rock está presente, evidentemente,
mas a gente tem alguma coisa mais de rock progressivo, como na canção Un Nada e un Cisne, ele tem mais de 6 minutos de duração, uma novidade se tratando do álbum anterior. Também temos um pouquinho de jazz em Bienvenido Satán, pelo menos na introdução houve uma atmosfera jazzística mais evidente. Também um rock bem-humorado, quase estilo anos 50, revisitando os anos 50, e com uma letra muito bem-humorada, que é Mr. Jones ou Pequenas Semblanças com uma Família Tipo Americana. Também uma canção bem interessante, eu diria. Que é quase como uma vinheta, tem pouco mais de 2 minutos. Não chega nem a 2 minutos, na verdade, tem menos de 2 minutos. E temos aqui também 2 faixas mais de folk tradicional e belíssimas, as duas. Uma bem confessional mesmo, que é a faixa título, Confessiones de Invierno, bem sentimental também, tem uma letra bem emocionante. E temos a que talvez seja a música mais aclamada do grupo até hoje, que é Rasguñan las Piedras. Uma belíssima canção também, estilo folk. Aí, bebendo aí na fonte do Moondance do Van Morrison, do Five Leaves Left do Nick Drake, por exemplo, do Pentangle um pouco. E que foi adotada como símbolo, anos depois, né, foi adotada como símbolo de resistência à ditadura militar argentina, que se instalou no país em 1976, aqui foi 3 anos antes. Então, alguns anos depois, essa Rasguña las Piedras foi adotada como hino de resistência. E chegou 1974, e com ele aí o Sui Generis passou por uma transformação abrupta. Ele deixou de ser um duo e se tornou um quarteto. E ele trificou bastante seu som. Então entrou aí o baixista guitarrista Rinaldo Raffanelli, o baterista Juan Rodrigues, e como falei, o som se tornou bem mais elétrico, a sonoridade bem mais dependente da eletricidade, e isso deve ter meio que desorientado o Nito Mestre, que ele era mais afeito a temas acústicos. Eu acho que ele deve ter sentido mais ou menos como o Mickey Finn no T-Rex. À medida que o T-Rex foi também eletrificando sua sonoridade, o Mickey Finn foi achando que cada vez menos ele se encaixava ali no restante do grupo. Acho que algo parecido deve ter acontecido com o Nito Mestre aqui também. E o resultado dessa mudança toda foi o álbum Pequenas Anécdotas sobre as Instituciones, que é um álbum bem diferente dos 2 anteriores. Aqui a gente ainda tem alguma coisa de folk rock também, mas aqui já é um álbum bem mais eletrificado e também muito diverso em termos de influências. Então, aqui também mudou um pouco a postura da banda. Ela tinha uma postura mais otimista, intimista. Aqui as coisas ficaram mais tensas, ficaram mais densas. Esse até eu esqueci de mostrar para vocês, mostrando aqui agora o Vida. É esse aqui, o álbum de estreia. Desculpe aí pela negligência em não mostrar. Aqui está, quando eles ainda eram duo. Charly Garcia aqui, o Nito Mestre aqui. Aqui, o Vida. Não tem outro encarte, é só isso aqui é a contracapa do álbum. Depois o segundo, que é o Confessiones de Invierno. Aqui. Também temos esse, já tem um encarte aqui. Com as letras. Algo que não tinha acontecido com o álbum anterior, com o Vida. E o terceiro que eu estava falando é esse aqui, ó. Pode até ver pela arte dos álbuns. Aqui tem uma arte bem mais leve, enquanto que aqui já é algo mais denso. É um trabalho mais pesado, não em termos de sonoridade de rock, mas é um álbum mais sinistro um pouquinho, eu diria até. Essa tonalidade branco e preto aqui também combinou muito bem com o álbum.
E esse também tem encarte com letras. Aqui. Tem aqui um pôster deles. Na verdade não tem as letras, mas tem as relações das músicas. Então, ao contrário, como eu estava falando, ao contrário dos dois álbuns anteriores, esse aqui é um álbum mais de uma atmosfera mais opressiva, no caso. E as letras são bem mais ácidas aqui no caso. Eu destaco como letra aqui a canção Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, que começa aí com uma crítica de costumes, criticando a classe média, na verdade, mas depois a letra vai tomando um rumo inesperado e até meio macabro no final da canção. E duas canções que estavam planejadas para entrar nesse álbum foram censuradas, impedidas de entrar no álbum, e várias canções tiveram que ter a letra reescrita também. O caso delas, dessa Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, teve que ser reescrita. E essas duas canções, nessa edição em CD aqui, aparecem como bônus, que são, na verdade, Juan Represión e Botas Locas. Botas Locas em especial, que é uma crítica aos militares também, no caso. Aqui ainda não é 1974, a ditadura argentina ainda não tinha se instalado, mas a censura já existia e implicou bastante aqui com a banda. E musicalmente, o que eu acho interessante aqui é que os teclados do Charly Garcia ficam muito mais evidentes e a banda estreia até o uso do sintetizador. Em algumas faixas chega a me lembrar até os trabalhos o trabalho do Richard Wright, do Pink Floyd, no álbum Wish You Were Here. Mas é de se lembrar que o Wish You Were Here nem tinha sido lançado, teria sido lançado só em 1975, no ano seguinte. Então será que o Charly Garcia inspirou o Richard Wright? Não sei. E após as gravações, o clima pesou bastante, a banda pensou até em gravar um álbum inteiramente instrumental, chamado Ácido, a brincadeira de ácido com ácido em espanhol, tem sido. Algo que desagradou completamente o Nito Mestre, o clima azedou entre os integrantes e a banda se desfez, mas antes de se desfazer de verdade, eles eles programaram fazer um show de despedida no estádio Luna Park, em Buenos Aires, em setembro de 1975. Porém, os ingressos se esgotaram muito rapidamente, eles tiveram, e por causa de muita gente ficou de fora, reclamou que não conseguiu ingresso, então eles fizeram 2 noites de apresentação. E essas 2 noites foram gravadas, as apresentações do grupo nessas 2 noites foram gravadas, e com isso foi lançado 2 volumes de álbuns ao vivo, Adiós Sui Generis, volume 1 e 2. E depois disso, o Charly Garcia continuou com sua prolífica carreira. Ele lançaria depois a La Máquina de Hacer Pájaros, uma banda que lançou 2 discos. Depois o Seru Girán, uma banda importantíssima no cenário argentino também, que lançou 4 discos inicialmente, entre 1978 e 1981. Depois ele partiu para uma exitosa carreira solo, se tornou um dos maiores astros do rock argentino. Depois ele revisitaria o Seru Girán em 92 com um álbum de estúdio. E em 2000, o Nito Mestre se envolveu num acidente automobilístico, ele ficou hospitalizado, inclusive. O Charly Garcia foi visitá-lo, e com isso surgiram conversas assim, para eles gravarem um álbum novamente como Sui Generis. E isso aconteceu em 2000. Foi lançado o álbum Sinfonia para Adolescentes, que esse álbum pegou algumas canções que já da primeira fase da banda, que não foram aproveitadas em álbuns, como Monoblock, por exemplo. Também versões de músicas clássicas do rock, traduzidos para o espanhol, como é o caso de Be My Baby, das Ronettes, que virou Seminena, e 5 temas inéditos. E isso foi no final de outubro de 2000, se não me engano, que foi lançado esse álbum. Em dezembro de 2000, eles deram um show, depois de 25 anos sem fazer shows, como Sui Generis. Esse show também foi gravado, essa série de apresentações, e virou em 2001 um disco ao vivo,
também Si Detrás de las Paredes. Então o Sui Generis é uma banda que tem aí o seu lugar mais do que garantido no panteão do rock argentino e com justiça, sem dúvida. Uma banda que lançou álbuns muito bons. Esse aqui, particularmente, o Pequenas Anécdotas sobre as Instituciones, é o meu preferido. E o Charly Garcia, depois, tanto com La Máquina de Hacer Pájaros como Terceiro Hirán, e mesmo em carreira solo, também lançaria ótimos álbuns. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.